Boas-vindas a todos. Hoje a gente vai falar sobre classificação biológica e níveis de organização dos seres vivos. Então, começando aqui basicamente pelos níveis de organização dos seres vivos, a gente tem aqui um ponto interessante para a gente começar, porque ele cita aqui molécula, mas todos os materiais, todos os seres vivos e materiais são constituídos por moléculas, mas não por isso elas são eh, entendidas, compreendidas como seres vivos. A menor parte de um ser vivo vai ser sempre a célula, porque, por exemplo, existem substâncias, a água, por exemplo, é composta de moléculas, moléculas de hidrogênio, de oxigênio, mas ela não é um ser vivo. Então, entendemos que a menor parte de um ser vivo é sempre a célula. E a célula, ela pode ser uma célula eucarionte e procarionte. Se você não sabe o que é isso, eu já fiz um vídeo explicando as diferenças entre esses dois tipos de célula. Mas as células, elas são constituídas por organelas, né? Por isso que ela vem aqui antes. E quando nós chutamos uma série de células, a gente forma tecidos, que podem ser tecidos diferentes. Por exemplo, no corpo humano, a gente tem diferentes tipos de tecidos com funções específicas. E quando nós unimos os tecidos, formam os órgãos, que têm, por sua vez, também funções específicas. E com um conjunto de órgãos vão formar um sistema. Quando nós temos um conjunto de sistemas trabalhando juntos, em harmonia, nós temos um organismo vivo. Já quando a gente tem um conjunto de espécies eh, em um dado lugar e tempo, a gente tem uma população. Quando a gente tem um conjunto de populações de espécies diferentes, como a gente pode ver na imagem aqui, a gente tem uma comunidade. Já quando a gente junta fatores abióticos e bióticos, ou seja, os fatores bióticos são os animais, as espécies diferentes ali interagindo entre si. E os fatores abióticos, que é, por exemplo, o clima, né? A fauna, a flora, quando a gente junta tudo isso, a gente tem um ecossistema. Já a biosfera é o conjunto desses ecossistemas no nosso planeta Terra. Então, falou biosfera, lembrem-se do planeta Terra. Muito bem, agora indo para a classificação biológica, vamos aqui entender os táxons de classificação. Táxon de classificação foi a maneira que os biólogos, cientistas eh, entenderam que ficaria melhor, né, de se separar os seres vivos de acordo com a semelhança entre eles. Então a gente vem da característica da classificação mais eh, grandiosa para mais específica, né? Então a gente tem o domínio como sendo a menos específica. Aí temos o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Espécie sendo a mais específica. Tanto que espécie, a classificação, o significado de espécie, é quando dois seres vivos conseguem se reproduzir e gerar um descendente fértil entre eles. Então, nisso a gente entende como sendo da mesma espécie. Bom, aí a gente entra em outro assunto que é nomenclatura binomial, que é o nome científico de cada espécie. Então, cada espécie ela recebe um nome diferente. E esse nome ele tem dois termos. Primeiro, o gênero, seguido do epiteto específico. Por exemplo, o ser humano ele tem como nome científico Homo sapiens. Então, o Homo se refere ao gênero. Lembra que o gênero é menos específico do que a espécie? Então, o gênero, sempre o gênero, que é o primeiro termo, que é o epiteto que a gente também chama de eh, epiteto genérico, ele sempre vem com a inicial maiúscula. E o segundo termo é o epiteto específico, que se refere à espécie em si. E ele sempre é com letras minúsculas. Então é bem fácil de decorar essa parte. E aí a gente entra nos domínios
e os reinos. A gente tem três domínios, que são os domínios bactéria, os domínios Arquea e o domínio Eucária. No domínio bactéria, a gente compreende o reino bactéria. No domínio Arquea, a gente compreende o reino Arquea. Já no domínio Eucária, a gente compreende todos os seres eucariontes. Então, todos os seres eucariontes a gente compreende aqui no domínio Eucária. Isso temos o quê? O reino protista, que compreende algas e protozoários. Temos o reino fungi, que é o reino dos fungos. Temos o reino plantae, então todas as plantas, e o reino animalia, que são todos os animais. E aí, para os biólogos classificarem nos domínios e reinos, né, eles usam critérios. Como, por exemplo, o tipo de célula. Domínio bactéria e arquea são só células procariontes. Em domínio eucária são só células eucariontes. O número de células, se são uni ou pluricelulares, o modo de nutrição, de reprodução e o parentesco evolutivo entre eles. Lembrando que quanto mais específico é o táxon de classificação, menor é o parentesco entre eles. Então, esse foi um vídeo curto, vai falar basicamente sobre os sistemas e futuramente em outros vídeos a gente vai falar especificamente sobre cada um desses reinos, certo? Então, obrigado por assistir o vídeo até aqui.